É fogo, e esquecendo. É verdade, é verdade. Boa tarde a todos. Já cá estamos ao vivo. Já estamos cá ao vivo. Passou aqui uns minutinhos, mas estamos cá. Estamos sempre naquele compasso de espera inicial. Para quem fosse chegando, digam de onde é que está, onde é que está a falar, o local do território se encontra. Partilhem aí no chat. Enquanto nós partilhamos também aqui nas nossas redes. Ainda não me apareceu. Já viram aí no Oxigênio? Também vou partilhando. Para quem for, já percebemos que há 2 pessoas a ver, então obrigado por estarem aí e gostávamos de que partilhassem no chat se estão a ouvir-nos bem, ponham aí sim ou não. E já agora partilhem de onde é que estão a ver-nos. E na live que vocês estão agora a ver, se vos fizer sentido, partilhem com as vossas redes ou alguém especial que queiram convidar para esta conversa com o grande amigo Nuno da Silva. Já estou aqui a ver. Estão a chegar pessoas, bem-vindos. Eu, por acaso, ainda não estou a ver a live. Estranho. Não me aparece ainda do meu lado. Vocês já estão a ver? Eu estou a ver, estão 7 pessoas, parece-me. Mas mesmo na página, se já estão a ver a partilhar. Ainda não estou a ver, por acaso. Costuma ser mais rápido. Há aqui um... Não. Ok, estamos aqui no Inspira a Mudança, a nossa sessão de hoje com um convidado hiper mega especial, Nuno da Silva. Já me apareceu aqui. Vamos só dar aqui mais um timing, Virgílio. Está bem? Sim. Eu vou deixar aqui um sonzinho para ver se vocês conseguem. E podemos começar com o nosso check-in também. Eu só preciso aqui mais de uns segundinhos para partilhar isto nas minhas redes. Foi mais lento aqui do meu lado. Virgílio, se calhar começa e segue o Nuno e depois sigo eu. Ok, eu estou a chegar bem. Estou com uma vontade enorme para descobrir o que é que vamos descobrir que não sabemos. Adoro esta ideia do inesperado, do mistério, como dizia uma professora minha. É interessante o mistério. Ela dizia, é muito interessante o mistério. Então eu estou nesse lugar, interessado no mistério. Nuno, queres partilhar um bocadinho? E convido também as pessoas que nos estão a ver já também a partilharem no chat como é que estão a chegar, em 2 ou 3 palavras. Olha, eu chego, olá a todos, olá, Virgílio, é um prazer estar aqui convosco. Eu chego entusiasmado, um pouco cansado porque acho que estou a fazer demasiadas coisas, mas com essa vitalidade de vir estar com pessoas que eu adoro e a falar de um tema que me é muito querido. Então estou super entusiasmado. Estou-me a sentir, como dizem os ingleses, à beira da cadeira, at the edge of my seat. Que é quando estás assim naquele lugar vivo, não é? Que não sabes bem o que é que vai acontecer, mas estás pronto para jogar. Grato, Nuno. Olha, como é que eu chego? Eu hoje, contrariamente de ontem, chego com algum espaço. Permiti-me dar-me espaço. Então, entrei neste lugar assim, num ritmo assim mais desacelerado por natureza, então estou-me a sentir ainda nesse lugar assim de calmo e a permitir-me dar-me espaço, que às vezes não é fácil eu permitir-me dar-me esse espaço. Então, vamos aqui para quem nos está a ver pela primeira vez, só
só vos dizer meio dúzia de coisas importantes. Estas conversas chamam-se Inspira a Mudança, competências para uma liderança regenerativa. E então a ideia é ser um espaço informal de conversas ao vivo sobre liderança, onde nós trazemos um convidado, neste caso é o Nuno, e uma metodologia ou uma abordagem que acreditamos poder acrescentar valor ao líder de hoje. Acima de tudo, nós queremos entender melhor quais são as competências essenciais que o líder de hoje necessita de incorporar no seu dia-a-dia para ter os resultados e impactos a curto e a longo prazo. Então, costumamos sempre dar aqui a nossa definição do que é para nós o líder regenerativo. E eu acho que isto não é uma definição final, digamos assim. É uma definição que, se calhar, se vai construindo ao longo destas conversas. Mas o líder regenerativo, para nós, é alguém que assuma uma responsabilidade num ecossistema, por exemplo, pode ter uma família, uma associação, uma organização, uma escola, o que seja. É alguém que quer regenerar, quer trazer inovação, quer trazer mais valor ao sistema onde está, às pessoas e ao planeta. Exemplos do que este líder valoriza, as competências, autoconhecimento, autocuidado, inspirar os outros, etc. E muitas outras coisas que nós aqui já partilhamos. Nós gostamos sempre de fazer aqui uma pergunta e o Vasco foi o nosso convidado da sessão anterior, da conversa anterior, colocou aqui uma pergunta para o convidado seguinte, que é o Nuno da Silva. Obrigado, Nuno, mais uma vez pela tua presença aqui. E a pergunta que ele me traz, que eu gostava de começar com esta pergunta, é a seguinte: o que é que faz cantar o teu coração? Mas olha, antes disso, gostava de desafiar o Nuno também para se apresentar, não é? Quem é o Nuno? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa, o Nuno? São questões difíceis. Bom, estamos preparados. Temos tempo. Eu acho que a minha resposta a que é o Nuno é muito parecida com a do Vasco, que é não ter uma noção estática, nem muito rígida de quem eu sou, da minha identidade. Sinto-me sempre em movimento. Aliás, acho que tenho o Nuno tem uma certa aversão à rotina e tem pautado a vida muito por uma busca de o que é que precisamos de aprender e o que é que precisamos de desaprender para responder aos desafios do mundo atual, sendo que acho que o percurso educativo que fiz não me deixou satisfeito, não me deu essas respostas, e então eu passei uma boa parte da minha vida adulta a desaprender algumas coisas que tinha aprendido com o meu crescimento e a procurar que coisas é que eu preciso de aprender novas para responder às minhas questões, né? O que é que nós precisamos de ser capazes de fazer, que formas é que precisamos desenvolver para sermos, para respondermos ao mundo, encontrarmos o mundo num lugar mais gerador, com mais potencial. Vá. Boa. E só para dizer que gosto muito do sul e do tempo mais aberto, com sol, então por isso decidi viver no Algarve, mas não me importava estar mais próximo do Equador. Olha, e tu falaste aqui num tema que nós já fomos desafiados a falar nele, que é esta coisa do desaprender, né? E aconteceu na última sessão, alguém comentou: eu quero aprender a desaprender. Como é que isso se faz? Digam-me. E eu acho que tu és uma boa pessoa para ajudar-nos nisso, porque tu trouxeste isto novamente. O que é que se faz? Como é que se faz isso? Eu acho que há muitas maneiras de fazer, mas a primeira, falando um bocado em gestos interiores, primeiro é sermos capazes de... Eu senti que a determinada altura tive que ser capaz de assumir que o que eu pensava que sabia não era suficiente, ou se calhar não era bem aquilo que eu precisava de saber. E então estar num lugar de conectar sempre com aquele espírito de iniciante, de beginner, de alguém que está a olhar as coisas com um olhar fresco, tentar manter uma abertura para ver outras formas para estar em contato com outras formas de ver e de pensar e de fazer. E
Pá, eu faço coisas super básicas, como por exemplo gostar muito de não ir sempre pelo mesmo caminho. Às vezes fazer coisas com, sei lá, subir. Eu, por exemplo, falo com os meus filhos que eles têm a mania de descer as escadas sempre com o mesmo pé, e eu digo, experimenta com o outro pé, lavar os dentes com a mão oposta de vez em quando, só para me rir em frente ao espelho sozinho. Há assim coisas que têm a ver com mesmo essa busca do diferente, de tal ponto que deixa de ser desconfortável, não é? Porque acho que também nós procuramos muito o conforto do familiar. E eu acho que é possível nós habituarmos e encontrarmos algum conforto, alguma tranquilidade no lugar de estarmos sempre a pôr-nos a jogo. Eu faço muito isso, de arriscar com coisas que não sei se calhar tão bem, mas vou e experimento fazer. Acho que esses são gestos importantes. Boa. Olha, estava a fazer provocação da última sessão. Alan, queres contar mais o que é que aconteceu na última sessão? Assim, rapidamente. Sim, para quem está a ver só agora, assim, palavras-chave, nós falamos de como é que o líder faz o let go das coisas, não é? Como é que ele deixa ir coisas que já não servem, por exemplo, e estamos a falar um pouco sobre isso. Falámos sobre como criar espaços seguros em que o líder consegue criar as condições para que as pessoas consigam, digamos, servir de outra maneira e agirem de outra maneira e estarem mais vinculadas à organização, à escola ou o que seja. Também falámos que o coração realiza o sensing, não é? Este lugar de que já não chega a pensarmos só com a nossa cabeça, não é? Nós temos que usar o corpo todo e também é a parte da emoção e como é que o coração também consegue sentir aquilo que é preciso fazer e que nós possam fazer os primeiros passos. Falámos da delicadeza connosco próprios e falámos de vários outros temas. Só para Olha, não contes tudo, claro, porque nós temos uma surpresa, não é? Temos. Para quem nos acompanhar até ao fim, nós vamos mostrar uma colheita gráfica que fizemos da conversa anterior com o Vasco Gaspar. Então fiquem connosco e que vamos partilhar essa imagem com vocês, para vocês terem uma noção melhor daquilo que aconteceu antes. Só 3 ou 4 coisas aqui em termos de estrutura, especialmente para quem está aqui a ouvir no primeiro. Vamos estar nesta parte agora de conversa, cerca de 20 minutos, cerca de 25 minutos, por aí, e depois vamos ter sempre um lugar de perguntas e respostas em que vocês interagem connosco e nós tentamos comentar da melhor forma possível. Portanto, são sempre convidados a interagir connosco. Este é um espaço que estamos aqui nós em triálogo, mas gostávamos que vocês também pudessem comentar, podem pôr as perguntas já, se quiserem, à medida que vamos ouvindo, está bem? Portanto, sintam-se abertos para fazer isso. Ótimo. Então, vamos. Virgílio, queres colocar aqui a primeira pergunta que tínhamos pensado aqui para ele? Ou não? Nós temos tantas perguntas que... o que vale é quando não tem a resposta para tudo. Já estou a sentir a pressão. Estás preparado? Mas uma das primeiras que nós quisemos trazer para ti é esta noção de regeneração e desenvolvimento regenerativo. É muito engraçado que outro dia estava a fazer um Google e a regeneração aparecia-me sempre na área da saúde, na regeneração do corpo, dos tecidos, etc. Mas agora vem para um conceito muito mais alargado e associado ao desenvolvimento regenerativo. O que é esta coisa do desenvolvimento regenerativo, Nuno? Olha, se calhar falar um pouquinho que para mim, eu cresci na cidade e portanto se considero-me uma pessoa muito, muito orientada para a urbanidade, para viver muito cosmopolita, mas já percebi muito cedo que me sentia muito mais vivo e mais pleno e mais tranquilo e com mais criatividade quando estava na natureza e quando fazia encontros na natureza, em florestas, junto ao mar, em coisas assim. E então eu comecei-me a perceber a determinada altura do meu percurso que para encontrar respostas eu precisava de olhar mais para a natureza e de aprender com ela como principal fonte de conhecimento, como principal mestre, vá. E tem sido um caminho fantástico porque a natureza, na maior parte
pronto, tenta sempre, o processo da vida é sempre de diversificar, complexificar, criando sempre, procurando sempre criar condições para que a vida continue a florescer com equilíbrios dinâmicos. Então é muito interessante pensar nisso. Por exemplo, tu não consegues suportar uma floresta chegando a um deserto e tentando plantar logo uma floresta, não vai resultar. Então há perceber que há uma sucessão de coisas que têm que acontecer que criam condições para que outra coisa possa emergir a seguir. Por isso é que tu tens a chamada sucessão natural, que é primeiro os arbustos que cobrem o chão, para conseguir segurar a água. Então quando nós pensamos, e depois a seguir é que vem os arbustos, e depois os arbustos as árvores, não é? Então quando nós começamos a pensar em desenvolvimento regenerativo, é partir sempre do lugar e pensar o que é que este lugar, olhar para observar o lugar e observar o lugar, o sítio, no contexto de onde ele está agora, mas também no contexto da sua história, não é? Olhar um bocadinho para o seu passado, e aí podes olhar numa perspectiva geológica, numa perspectiva biológica, numa perspectiva humana, da história do ser humano com aquele sítio, e se olharmos para a história, começamos a ver algum movimento, não estamos a ver já aquilo numa perspectiva estática que é o agora, que é aquela fotografia do agora, não é? Começamos já a ver cá um movimento, e isso pode-nos começar a permitir entender o que é que aquele sítio está a querer expressar e qual é o potencial que aquele sítio tem. Então o desenvolvimento regenerativo parte sempre do olhar o lugar como o principal ponto de partida. Portanto, o ponto de partida não somos nós, com os nossos sonhos e fantasias e ideias do que é que o sítio deve ser, mas ir procurar perceber o que é que o sítio quer, qual é perceber que o sítio tem, cada lugar, cada ecossistema tem propriedades únicas, tal como cada ser humano tem algo único para trazer ao mundo, não é? Portanto, há essa questão de ter uma essência. Para nós lermos a essência, não vale a pena estarmos a olhar para papéis, a ler métricas de tem esta dimensão e tem este número de pessoas a viver e tem... isso não faz sentido. Isso não é aí que tu vais entender a essência. Então, como é que nós recolhemos dados para perceber a história do sítio, mas depois como é que nós, com esses dados e com a observação em contacto com as pessoas que estão nos lugares, e começamos a tentar tocar nessa essência. E aí é preciso usar um pouco, combinar a parte observação mais intelectual, racional, com outra forma de ver e outra forma de olhar o mundo, que é uma forma mais intuitiva, mais ligada com o processo vivo, em que aí o que tu fazes é tentas fazer um gesto interior de abertura para que o que tu estás a tentar observar se manifeste através de ti, se revele, mostra a sua essência, que não é uma coisa de irmos nós lá e tentar extrair, é uma coisa muito mais, um lugar muito mais aberto e receptivo de receber e tentar capturar o todo que é aquele lugar e o que ele está a querer expressar no mundo. Obrigado, Nuno. Quando estavas a falar, e para quem nos está a ouvir, isto é uma abordagem bem diferente, não é? Daquela que todos nós fazemos, não é? O que é que tu achas, e ligando isto com esta definição que nós estamos a falar do líder regenerativo, o que é que tu achas que são as competências que este líder tem que adquirir numa primeira fase para se começar a abrir ou observar o seu contexto de organização, ou o seu contexto do território, ou o que ele tiver, digamos, o território onde ele está a servir, não é? O que é que tu sentes que são essas competências ou que nos podem levar para esse lugar de experimentar esse tipo de forma de ver as coisas? Estou curioso. Olha, uma coisa que não há um lugar certo por onde começar. Acho que as pessoas, nós temos que trabalhar sempre, hoje em dia, a três níveis. Temos que ter tipo três linhas de trabalho que acontecem de forma simultânea. Uma que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, com como é que eu trabalho em mim as minhas capacidades, as minhas habilidades,
abertura para lidar com ideias diferentes, com outras formas de ver o mundo e com aquilo mais para além do que eu quero, não é? Da minha vontade, e depois trabalhar com equipas de uma forma colaborativa que permita criar campos de desenvolvimento para todos. Porque eu não vou conseguir fazer um trabalho de desenvolvimento regenerativo ao nível de um território profundo e eficaz sozinho. É impossível fazer desenvolvimento regenerativo sozinho porque é um trabalho coletivo. E já podemos falar um bocadinho mais sobre como é que acontece esse processo coletivo, que também há algumas pistas interessantes. Mas eu não consigo... Se nós estamos a trabalhar no sentido de criar capacidade nos diferentes níveis, com esta ideia que há sistemas sobre sistemas sobre sistemas, ou se quiserem chamar de outra forma, totalidades dentro de outras totalidades. Por exemplo, no nosso caso, nós temos células que formam o nosso corpo, que formam os órgãos, que formam o nosso corpo como um sistema vivo, mas nós fazemos parte de um sistema vivo que é um ecossistema, fazemos parte de um sistema vivo que é uma comunidade, essa comunidade faz parte de um sistema vivo que é a biorregião, e a biorregião faz parte do sistema vivo que é o planeta, e portanto nós estamos envolvidos nestes diferentes níveis. Então como é que nós trabalhamos? De eu como indivíduo ser mais capaz de continuar a trabalhar a minha capacidade, de trazer mais potencial à vida, e como é que eu ajudo outros que estão a trabalhar comigo a fazer eu mesmo, para nós sermos capazes de depois trazer mais capacidade aos lugares onde estamos a intervir, porque o que nós queremos é que os lugares manifestem o seu potencial e com isso desenvolvam aquilo que é único para eles dar ao mundo, porque quando eles fazem isso depois surgem outras coisas, porque isto não há um happy ending, tipo um final feliz hollywoodesco que, ok, agora acabou e já não há mais nada para fazer. A vida está sempre a recriar, não é? Está sempre a recriar e a complexificar e a trazer novos níveis, novos graus de capacidade e de valor para os ecossistemas. E, portanto, nós temos que começar a trabalhar nesses diferentes níveis, e estes três são essenciais. Eu, a equipa, as pessoas com quem eu colaboro, e depois o ecossistema onde nós estamos a ativar, a agir, vá. Sim. E dizer que só mais uma coisa, só desculpa, Virgílio, mas é que me lembrei que acho que vai ressoar muito com vocês, que é, quando eu dizia há pouco que não há sítio para começar, é que também, na verdade, é tal como nós aprendemos ensinando, nós vamos aprendendo a trabalhar numa perspectiva regenerativa fazendo, porque num ambiente complexo tu não consegues prever naquela forma como nós aprendemos, linear, que é basta-me fazer isto e vou chegar ali. Tu vais experimentando e vais agindo e vendo se as hipóteses que tu puseste na mesa se confirmam ou se tens que mudá-las, porque isso tudo é uma hipótese. O próprio unicidade, a especificidade do sítio e o potencial é uma hipótese que nós pomos, é uma leitura que nós fazemos e dizemos, achamos que o potencial deste sítio é este, pode ser outra coisa um pouco ao lado. Olha, eu quando te escutava, e voltando também à pergunta lançada pelo Alan das competências, eu ouvi algumas competências no que descreveste. Uma é a capacidade de escuta, não é? De escutar o campo, de escutar de vários pontos de vista, de vários níveis, se calhar uma escuta que vai até, como se diz na teoria 1, né, generativa, né, que gera novas possibilidades. Eu também escutei esta capacidade de observação do que está fora, ou seja, como é que eu consigo observar o fora de um lugar que se calhar não tem tanta a minha influência, ou as minhas crenças, a minha lente, que às vezes pode tentar influenciar o que está a acontecer. Ouvi também esta coisa dos padrões, ou seja, quando falaste nesta perspectiva histórica, né, do espaço que tem uma história, acaba por ser um padrão que vai acontecendo e que eu vou, né, observando e dizendo, isto está a acontecer sistematicamente, então eu posso agir assim e isso vai ajudar o sistema. Ouvi também esta questão da intuição, né, de como eu acordo a minha intuição para estar a serviço daquilo que quero nascer, que também tínhamos falado da última vez, e que é muito diferente daquilo que eu quero que aconteça, né, da minha intervenção, da minha visão de como eu quero que aconteça. E depois lançaste aqui esta coisa de ver o todo, né? Ver o todo, ver o sistema todo e não ser só uma parte
E todas estas coisas ligam com a ideia de competências. Eu queria te perguntar o que é que os líderes de hoje já estão a fazer? Porque são várias competências que possivelmente já estejam a acontecer. E eu queria alargar a liderança para, por exemplo, uma diretora de uma escola ou alguém que está numa empresa ou numa associação. Naquilo que tu já viste e das conversas que já tiveste, o que é que já está a acontecer? O que é que o líder já está a fazer nestas coisas todas? O que é que ele já está a experimentar, não é? Isso é uma ótima questão, não é assim tão fácil de responder. Eu acho que hoje nós vemos cada vez há uma maior abertura na sociedade, em muitas áreas da sociedade, de reconhecer que o caminho que nós temos levado não está a trazer os frutos que nós esperávamos e que nos está a levar num caminho autodestrutivo. E então as pessoas estão mais dispostas a começar a abrir-se para novas possibilidades. Eu acho que há muita gente muito bem intencionada, com muito boa energia a tentar promover a mudança, mas ainda a partir de alguns lugares interiores que eu penso que são problemáticos. Então eu quero dizer isso porque muitas das coisas que eu vejo muita gente bem intencionada a fazer muitas coisas e eu coloco-me aí porque continuo também a fazer coisas com boas intenções, mas como dizem, de boas intenções está o inferno cheio, mas às vezes a partir de um lugar que é assumir, eu acho que precisamos todos de assumir, primeiro que tudo, que é a nossa cultura, a forma como nós aprendemos e crescemos, não nos permite ter um olhar regenerativo, de facto. Podemos pensar que temos, mas não temos. E eu ponho um exemplo básico, por exemplo, que é a questão da linguagem. Nós temos uma linguagem que usa substantivos, em grande medida, não é? Por exemplo, se tu queres pensar numa coisa como justiça, é um substantivo, tu pensas em justiça. Não pensas em algo que está em constante movimento. Nós não estamos, a nossa linguagem afastou-nos do mundo vivo que está em constante movimento e em constante mudança e em constante fluir. Os povos indígenas que estão muito mais ligados a isso falam sempre em verbo, eles não falam em coisas separadas da vida, eles falam que as coisas estão sempre em being, ser, estar, fazer. Então isso traz logo outra vivacidade para um lugar de conexão profunda com a vida e com o meio à nossa volta que está em permanente mudança. Porque, eu digo isso porquê? Porque nós estamos muito fixados em métricas e em coisas que nos impedem de olhar de uma forma diferente. Que é, por exemplo, eu gostava de começar a fazer de maneira diferente e penso, eu não sei bem que competências é que eu preciso desenvolver. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar-me no desconhecido, ir à procura e perceber que eu tenho agência, que nós todos temos agência, nós todos co-criamos o mundo, a vida à nossa volta, como ela está a evoluir. E hoje em dia a maior parte das pessoas estão num lugar muito ou temos duas realidades, ou as pessoas estão muito desconectadas do seu poder pessoal e portanto estão muito passivas em relação ao que é esperado delas da vida e tanto como tu dizias numa outra conversa que eu lembro-me de ouvir e de conversas que nós já tivemos juntos, Virgílio, as pessoas vivem os sonhos de outros, mas também às vezes os nossos sonhos são muito também ainda deste mapa mental do homem dominar o meio, do homem impor a sua vontade e a sua maneira de ver sobre o mundo. E o que eu estou a falar aqui é um outro convite, que é um convite para um olhar mais humilde e mais subtil de ok, eu preciso desenvolver minhas capacidades de ler melhor e de estar mais aberto para perceber o que é que está mesmo aqui a acontecer, que fenómeno é este que eu estou a observar. Para fazer eu preciso conectar com outros, preciso ter esse foco interno da minha agência e da minha capacidade de mudar e de estar e de ser capaz de mudar as coisas à minha volta e trabalhar com outros no sentido de ver mais, de ver melhor o sistema, não é? Eu acho que há muita gente a fazer isso hoje, cada vez mais, mas ainda estamos num sítio difícil, porque eu acho que uma das coisas que somos mais chamados a fazer hoje, e vejo muitos sítios de ação que não levam isso em conta, é que nós temos que trabalhar ao mesmo tempo nesta compostagem interior, tanto ao nível individual como ao nível coletivo, daquilo que está profundamente enraizado em nós e que nos causa dor e sofrimento e que nos leva uma boa parte das nossas vidas a, em vez de direcionar a nossa energia
para o que é vitalidade, que é trazer aquilo que queremos ao mundo, passamos uma boa parte do nosso tempo a evitar e a tentar escapar daquilo que nos causa dor e sofrimento, e com isso continuamos a ter padrões, como tu dizias, que nos mantêm reféns a produzir resultados que ninguém quer. Então acho que é muito importante esta coisa que tu mencionaste dos padrões, que é o que nós queremos com o desenvolvimento regenerativo, é mudar padrões. Uhum. É criar, de certa forma, encorajar os sistemas onde nós estamos a operar a desenvolverem novos padrões que sirvam melhor a vida, que sirvam melhor o processo regenerativo da vida, de criar constantemente condições ideais para que a vida se reinvente, se diversifique e crie níveis maiores de complexidade. Engraçado, falaste dos padrões, e será que os primeiros padrões que nós temos que começar a olhar são os nossos próprios padrões? Não é? Acho que há aqui dois lugares, há dois vetores, não é? Nós, se calhar, para ver a mudança fora, vamos ter que trabalhar dentro, não é? Então, como falavas de padrões, começar a identificar padrões, começar a entender melhor aquilo que é a nossa realidade, etc. Também, se calhar, abro essa pergunta, o líder tem que também ir olhar para esses padrões internos para que, como tu falavas também há pouco, nós somos muito convidados agora a trabalhar mais com equipas multidisciplinares, porque é muito complexo aquilo que estamos a observar, então é difícil nós fazermos isso individualmente, não é? Portanto, temos que fazer com mais pessoas. E se calhar esses padrões, se não forem identificados, eles bloqueiam, digamos assim, ou podem bloquear aquilo que possa ser a colaboração, ou aquilo que possa ser uma parceria com mais sucesso, aquilo que possa ser um lugar diferente de agir, ou sendo uma empresa, seja a escola, seja o que for, não é? Que estejamos a falar. Completamente, sem dúvida. Eu acho que há um risco aqui que é, lá está, mais um alerta à navegação, que é, nós crescemos numa sociedade tão separada e tão focada no indivíduo, no menor denominador comum, não é? Que tudo cabe hoje no indivíduo. Então, se tu não és bem sucedido, a culpa recai em ti e és tu que não és suficiente. E se há coisas que tens que compostar, és tu que tens que compostar primeiro a tua dor antes de vires para o espaço coletivo. Eu acho que nós temos que reconhecer que a maior parte dos traumas e dos aspectos mais problemáticos que nós temos que resolver em nós, das nossas sombras, são coletivos e não individuais. E têm que ser cuidados no espaço coletivo. Vou voltar outra vez a falar do povos indígenas, porque nós no Ocidente e no mundo ocidental e em Portugal é um bom exemplo disso, nós perdemos contacto com o que é a indigeneidade. Nós já não sabemos o que é a forma tradicional de ser português, no sentido em não sabemos o que era aprender antes do sistema público, como o conhecemos, não temos qualquer contacto com isso, ou temos pouco, ainda sabemos que cá com os avós aprendíamos algumas coisas, mas perdemos parece que a única forma que temos de aprender é só com a escola e com o sistema público, e digo isso em uma série de outras histórias. Por exemplo, nós não chegámos nunca a um lugar verdadeiramente reconciliador com o nosso passado. Ainda aprendemos na escola que nós tivemos um grande passado, já fomos grandes em tempos e que viajámos por todo o mundo e que criámos um mundo global, mas não falamos do aspecto sombra disso, foi as vidas que foram destruídas, escravos que movemos, pessoas que escravizamos e que movemos de um continente para outro em grande massa, as famílias portuguesas que ficaram separadas por os homens irem para navegar, enfim, há N histórias de opressão que nós não queremos falar e continuamos a pôr debaixo do tapete. Por exemplo, agora está a acontecer nos Estados Unidos. Nós vivemos um tempo em que isto está tudo a emergir e vai emergir cada vez mais à medida que as coisas vão tendendo para colapsar os sistemas à nossa volta. A situação do racismo nos Estados Unidos agora tornou-se bastante visível e eu fiquei muito agradavelmente surpreendido com o movimento que vi em alguns países europeus das pessoas irem para a rua e falarem sobre isso, que acho que Portugal precisava de fazer esse trabalho. Fundo que nunca fez. Então como é que nós lidamos com isto? Muita coisa é coletiva, muita coisa tem a ver com os nossos antepassados, nos nossos sistemas familiares, mas também os nossos sistemas culturais, não é? Quando nós falamos de uma cultura que é competitiva, o que é que cada um de nós pode começar, para mim o trabalho regenerativo nesse sentido, é o que é que cada um de nós pode começar a fazer em conjunto para criarmos espaços onde nós possamos estar juntos e colaborar e ser de uma forma diferente, que não seja eu tenho que me proteger porque alguém me vai atacar,
e tem que me saber desenrascar, porque ser português é saber me desenrascar por mim próprio em qualquer momento. O português tem muito essa história. Os primeiros romanos que escreveram sobre Portugal escreveram, estes tipos não se governam, não deixam ninguém governar. Portanto, já temos esse historial meio anarquista, meio de deixem-me em paz, eu é que sei, e aquela conversa de café que toda a gente sabe o que é que temos que fazer, que toda a gente é treinador de bancada. Nós já temos isso muito, muito enraizado, mas isso é algo que nós podemos mudar, não é algo que está escrita a pedra e a ferro e fogo, é algo que pode mudar e que está em mudança. Uau, trouxeste aí tanta coisa. Respira, faz um pinacari. Bom, eu sinto-me super tentado a provocar o que está a acontecer atualmente. De facto, o exemplo dos Estados Unidos, inclusivamente na Inglaterra, o que está a acontecer está a provocar-nos a ter uma reflexão e ter essas conversas que importam neste momento. O que eu noto também em Portugal e na temática da discriminação e do racismo é que há uma geração nova que está preocupada em repor alguma coisa, ou seja, que está preocupada em meter o dedo na ferida, em falar. Eu vejo ainda jovens com 25, 30 anos a ter um discurso completamente diferente dos seus pais, por exemplo. E uma aceitação da diversidade como nunca antes aconteceu. Vejo jovens a aprenderem crioulo ou outras línguas, a abraçarem, a identificarem-se com, a cantarem, a serem intérpretes nessas línguas. Isso é uma revolução muito grande quando pensamos há 20 anos atrás. E acho que são esses mesmos jovens também que estão a levantar a bandeira de isto tem que mudar e se calhar é importante falar sobre isto. E já há provocação dentro do meio escolar, ou seja, eu acho que já não é assim tão passivo um professor abrir um livro de história e começar a contar a história, pelo menos com alunos do 9º ano ou do 10º ano, que só contam um lado da história, ou seja, já começam, os miúdos já começam a ir à internet, a ir ver os documentários e a dizer, professora, isso não foi bem assim. E não são só miúdos que sejam portugueses ou que sejam caucasianos, digamos. São também os próprios afrodescendentes que agora estão empoderados com informação e que já dizem, eu não posso aceitar essa história só dessa forma. E começa a haver associações, começa a haver livros, o nosso plano nacional já começa a ser provocado com livros em que contam histórias diferentes, tem que ser de facto muito mais alargado, mas esta provocação fala-me para mim da importância da diversidade e eu queria te provocar esta questão da diversidade dentro deste movimento da regeneração e como é que o líder, que nós estamos aqui a falar como líder regenerativo, promove a diversidade e inclui e transforma essa diversidade em potencial coletivo para algo que não sabemos o que é, mas que é melhor do que esta ideia de uma única história. Não, obrigado por essa pergunta que abre-me aqui uma série de coisas que não falámos muito importantes. Nós já falámos uma coisa que era fundamental na base, que é, em termos de capacidades, que é o agente que procura contribuir para o desenvolvimento regenerativo, e já estou aqui a dizer agente, porque a liderança, o líder, a coisa focada no indivíduo, vocês sabem que eu tenho algumas questões sobre isso. Acho que o caminho hoje é muito de coletivo, de comunidade. Tem que ser capaz de ver potencial e, portanto, tem que agir como um treinador quase, que consegue ver alguém e perceber aquela pessoa, se fizer isto, vai conseguir correr 100 metros a menos de 10 segundos. Mas tem um caminho para fazer, né? Mas consegue ver esse potencial. E acho que um dos problemas que temos hoje na escola, por exemplo, é que tens muitos alunos que os professores, infelizmente, não conseguem ver o potencial dos alunos, dão-nos quase como perdidos. Eu estou muito a trabalhar com jovens do ensino profissional e são na escola, são tipo o final da linha. Se o pessoal, vocês vão acabar o liceu e vão trabalhar. Não tem futuro. Porque os professores não conseguem ver mais além, não é? Porque eles têm outro potencial, de facto. Agora, depois, para além disso, temos que ver, até ser capazes de, em coletivo, manifestar esse potencial para maiores ordens de valor, não é? E para isso precisamos de ser capazes de criar campos de vitalidade. Ora, como é que nós criamos campos de vitalidade?
Se tu pensares num sítio, por exemplo, tu queres trabalhar, eu dou o exemplo, por exemplo, da Abrigada, que é uma comunidade que está a emergir perto de Alenquer, de comunidade intencional, que está a ser, um grupo de pessoas está a querer criar uma comunidade intencional lá. Criar um campo de vitalidade é, por um lado, perceber qual é o potencial daquele território, o que é que aquele território de Alenquer e da zona da Abrigada dentro de Alenquer quer manifestar na região, porque ele tem algo único para manifestar. E depois o que nós fazemos, se queremos criar um campo de vitalidade, é criar uma comunidade de diferentes agentes dentro daquele território que consigam, que coincidam na visão ou na direção que aquele sítio precisa de expressar. Porque se esse campo estiver criado, se as pessoas gostarem, se as pessoas se identificarem com a ideia de o que é que aquele sítio quer expressar, tu não precisas estar lá o tempo todo atrás das pessoas a dizer, olha, faz isto, faz aquilo, ou aquela abordagem tradicional do líder que tem que andar, que é um watchdog, tem que andar atrás dos funcionários, dos membros da equipa para fazerem, porque o campo de vitalidade está lá, porque as pessoas acreditam. Se as pessoas acreditam naquela visão coletiva, se ela é coletiva, pá, tu podes sair, o movimento continua. E o que eu vejo muito para trás é, de facto, projetos que fracassaram porque estavam focados só na visão de uma pessoa. Então tu não podes ter a visão só de uma pessoa, tu tens de ter a visão, tem que transmitir o que a essência daquele sítio quer expressar. E isso envolve outro tipo de trabalho, envolve o que tu dizias há pouco, que é, ok, eu tenho agência, nós temos agência para mudar, o sítio também tem agência. Eu tenho que fazer a consideração externa do que é que está vivo para além do ser humano naquele território. Aquele território tem uma essência, tem algo vivo que quer manifestar também. Isso é outra forma de olhar o mundo vivo, em que o ser humano não está no centro mais. O ser humano faz parte de um todo, de um ecossistema do qual ele é um agente como outros. Se nós não nos ligarmos a isso, os ecossistemas vão continuar a reagir de maneira a expurgar o ser humano como se ele fosse um problema na tal sucessão, porque não está a gerar condições para que a vida continue a diversificar-se. Então nós temos que falar, por exemplo, de culturas diversas, não podemos falar de monocultura. Se olharmos para a natureza, tudo o que é agricultura de monocultura está a dar cabo do solo, porque o solo precisa de culturas diversas, é na diversidade que a vida fervilha. Então tu queres procurar esses sítios. E só para te dar um exemplo de quanto isto na liderança é importante, é que o que acontece hoje com os estilos de liderança que nós temos é que são tão centralizados que o líder fica com tanto poder concentrado que perde contacto com as margens, portanto ele perde contacto com a diversidade e fica muito monocromático, fica com ideias muito definidas, muito distantes da realidade, porque só consegue ver de uma forma. E esse é o problema com as lideranças políticas, mas é o problema com as lideranças em grandes empresas, em grandes organizações, que as pessoas estão desconectadas de toda a diversidade que existe nas margens do seu sistema. Nuno, isto é um lugar muito difícil para um líder, não é? O que é que tu achas que são as coisas que esse líder tem que deixar ir, digamos assim, para que entre nesse tipo de pensamento? Porque, como tu falavas há pouco, o indivíduo ter um sonho e ter uma vontade de manifestar aquele projeto naquele território, e ter que largar, se calhar, essa sua vontade, ou esse seu sonho, é um lugar difícil, não é? Como é que nos suportamos neste gradual deixar ir para devagarinho começarmos a confiar nesta nova forma de pensar, que para mim faz-me bastante sentido. Intuitivo, quer dizer, não consigo... A comunidade da Teoria U, por exemplo, diz uma coisa que eu acho que é essencial, que é nós temos que procurar outros espaços com outras pessoas que estejam na mesma busca, para nos apoiarmos mutuamente. Nós falávamos numas conversas que já tivemos no passado, além de criar dojos de prática e dojos de busca, de exploração. Isso é importante. Outra coisa importante é o que o Virgílio fala muitas vezes do sonho, de perceber o que é mesmo de facto importante para mim. Eu lembro-me de uma história com um dos meus mentores da aprendizagem deste caminho de desenvolvimento regenerativo, contava que ele trabalhava com gente que construía, era um dos maiores construtores nos Estados Unidos de
de bairros, portanto, de casas e de prédios e queria fazer um trabalho com eles regenerativo, mas estava muito preso ao desenvolvimento habitual deste tipo de projetos. E uma das coisas que mudou radicalmente foi ir com o filho de carro um dia a passar por um dos bairros e o filho perguntar-lhe, tipo, pai, será que algum dia vais fazer algum projeto que não destrua a natureza? E aquilo bateu-lhe, porque ninguém quer, no final do dia, ninguém quer estar a fazer o que nós estamos a fazer coletivamente, de destruir as formas de vida de outros seres humanos, de outros seres vivos e do planeta, como estamos a fazer. Portanto, nós temos que fazer este shift de o que é mesmo importante para mim? Ter mais coisas, mais dinheiro, mais carros, mais isto e mais aquilo. Será que é isso que é mesmo importante ou são outras coisas? E nós vivemos, uma das coisas que eu tenho também tem estado muito presentes em mim foi, eu cresci numa sociedade em que eu, dos meus 18 anos até aos meus 40, tive muito pouco contacto com idosos e com crianças. Portanto, vivi muito o que hoje é o habitual, que é essa liberdade de tu fazeres o que tu quiseres durante muitos anos. Tens 2 décadas quase em que, se não tiveres filhos muito cedo, em que quase que podes viver uma vida super nihilista. E isto desconecta-nos desse lugar mais responsável com a comunidade e com o lugar onde tu vives, não é? Que tu tens idosos que ensinam-te coisas de um fruto de uma vida muito longa, tens mais novos que tu tens que ser responsável por cuidar também, para além da tua família próxima. E está-nos a faltar isso, que é o compromisso de, para nós sermos mais felizes e mais preenchidos, nós precisamos desse espaço conectado de sentir que estamos a contribuir para os outros à nossa volta crescerem, para a vida ser melhor na comunidade, porque não é eu ter mais coisas que me vai fazer feliz, só nos cria um caminho de insatisfação constante, né? Porque tu compras um brinquedo e depois a seguir vais querer outro, e fazemos isso com as nossas crianças. Eu tenho desafios tremendos com os meus filhos de como é que eu consigo não estar constantemente a dar-lhes prendas, porque depois eles vão sempre, fartam-se do brinquedo, querem já outro e querem mais e mais e mais, e é uma insatisfação constante. Uhum. Uau! Olha, Nuno, nós estamos a adorar a conversa contigo, já sabia que ia ser assim. Vai haver parte 2, eu acho. Vai haver parte 2, porque não tem aqui muita coisa rica, e nós também queremos abrir um espaço para as pessoas que nos estão agora a ouvir, para colocarem questões e para se prepararem com as questões. Eu vou fazer mais uma questão e entretanto, na resposta do Nuno, vocês vão fazendo as vossas perguntas. Mas queria trazer-te este lugar da importância do dom, porque tu falavas há pouco de 3 níveis, no fundo, no nível do eu, no nível da comunidade ou do grupo que eu sirvo e também do ecossistema. E vem-me esta ideia de que cada um desses níveis tem o seu dom. E o trabalho do líder ou de um líder comunidade é, no fundo, descobrir o seu dom, descobrir o dom de quem está a servir, o grupo, e o dom do espaço, do ambiente e do ecossistema. Mas isto não é fácil. Como é que se descobre o dom? Eu acho que não há uma fórmula, sabes? Às vezes o dom é descoberto na dor, numa disrupção, algo sofrido que nos acontece na vida. Às vezes é algo fantástico que acontece. Há pessoas que sabem logo desde muito jovens, muito crianças, o que é isso. Eu, por exemplo, eu dou o meu exemplo porque eu lembro-me de olhar com muita inveja colegas com 18 anos já sabiam, eu vou ser isto, é isto que eu quero fazer. Eu não fazia ideia, eu fui estudar economia porque eu não fazia ideia do que queria ser, e pensei, vou para a economia, pelo menos ganho dinheiro e faço depois aquilo que eu quiser. Mas é engraçado que às vezes a vida leva-nos por estes caminhos, que é o facto de eu ter feito economia, que não era aquilo que eu queria fazer, permitiu-me começar a perceber, a contatar com outras ideias na universidade e a procurar outras coisas, e descobrir que o meu caminho é generalista, é este caminho de conectar ideias, pessoas, de tecer projetos, que é um caminho que me tem trazido muito prazer, mas eu nunca iria saber se não tivesse feito uma série de desvios, não é? Portanto, acho que o convite é para manterem essa questão viva em vocês, porque às vezes essa questão viva pode querer dizer que nós pensamos que o nosso não é uma coisa, mas depois por trás disso há outra coisa mais. Então há sempre esta surpresa atrás de cada lugar que nós chegamos,
se tivermos com esse espírito aberto e curioso a encontrar a vida. Uau. E as competências que tu falaste anteriormente também são importantes para essa descoberta, né? A escuta, a observação, a escuta da intuição, não é? E a celebração quando nós vemos o dom dos outros, porque nós também podemos identificar nos outros os seus dons e às vezes são coisas que eles não tinham reparado e esse feedback também é uma grande celebração. Alan, não sei se já... Posso só acrescentar uma coisa que eu me lembrei, desculpem, só que é importante, porque eu dei por mim neste caminho um pouco de alguma insatisfação com as coisas como estavam e de querer mudar. Apercebi-me de um movimento que pode ser muito comum a muitos de nós, que é quase de repulsa, de querer rejeitar uma série de coisas que já não me servem, entrar num lugar um pouco extremista, como tens pessoas que deixam de comer carne e se tornam muito extremistas, ou pessoas que deixam de fumar e se tornam muito extremistas, não é? E eu acho que esse também é um lugar perigoso, porque é importante nós, à medida que vamos nos encontrando connosco próprios e com a realidade à nossa volta, ter sempre esta conta, peso e medida de há coisas boas e coisas más, mas eu quero encontrar as coisas onde elas estão, não onde eu gostava que elas estivessem, porque isso causa extrema insatisfação e dor. E a mim causou muita dor, porque a determinadas alturas também dizia as coisas de uma maneira que causava repulsa nos outros, das minhas ideias, porque era demasiado obtuso. E recente, ainda acho que foi há poucos dias, alguém dizia algo assim, não sei se vou conseguir pôr exatamente, mas é algo assim: o dom pode estar escondido nas nossas dores, não é? E se calhar aquilo que nós vamos querer materializar na vida agora, que temos, não é? É trazer essas experiências que eu não vivi, ou que foram difíceis para mim. Então, gostei muito, fez-me refletir, de facto, pensando na minha própria vida, etc., para mim teve ali algum sentido, então foi engraçado. Tu sabes como os meus professores de regeneração dizem, e algum pessoal da permacultura diz que o problema é a solução. Eu acho que isso é interessante, nós pensamos que às vezes nós estamos com dramas nas nossas vidas, com padrões que não conseguimos nos livrar, e eles estão-nos a querer sinalizar algo. Um exemplo muito forte para mim é de uma amiga que perdeu um bebê à nascença. Isso é algo muito comum com muitas mulheres que não é falado, e todos temos histórias dessas nas famílias. Eu não era suposto ser o filho mais velho, era suposto ser o segundo. E ela descobriu com isso um dom dela, que é trabalhar com o sofrimento e com a dor da perda de mães na mesma situação. E isso é muito interessante. Nós temos a tendência para evitar a todo custo aquilo que nos causa dor e sofrimento, e às vezes aí está o dom, ou está a dádiva. Uau. Também. Bem, isto agora, Nuno, entrávamos aqui num campo. Bem, há perguntas de quem nos está a ouvir? Eu há bocado pus aqui, vocês devem estar aqui a ver, vocês colocarem as vossas questões, então reforço. Se quiserem colocar aí alguma questão, alguma inquietação, pode ser uma outra pergunta até, por favor façam-no agora para eu poder puxar, e agora nestes cerca de 10 minutos, para não estendermos muito a 1 hora, podermos cuidar disso e comentar da melhor forma possível também. Então ponham aí, escrevam aí no chat, para ver se temos aqui algumas questões. Deixa-me olhar aqui se tem aqui algumas questões desde o início. Eu acho que vais ter que voltar, Nuno, porque há aqui muita coisa ainda para falar. Eu certamente teria mais temas para conversar contigo e está a ser ótimo. Eu estou a adorar ouvir-te. Eu já sei que tens estas ideias, mas é como elas depois florescem neste espaço de confiança. Então estou super contente com isso. Ainda não vi nenhuma pergunta, mas gostava de puxar esta partilha aqui do Fernando. Aqui em Val de Cevada estamos a fazer um levantamento antropológico acerca da história local para precisamente saber fazer. Eu, como antropólogo visual, estou a tratar disso. Obrigado pela partilha, Fernando. Essa do Fernando faz-me ver outra coisa que também tem sido uma descoberta e algo que eu me quero dedicar, que é o tracking. Que que é uma coisa genial quando começas a estar a perceber isso. Acho que nós todos fazemos, mas tornar isso mais consciente, que é como é que tu olhas para os vestígios no sítio e consegues ver o movimento. No caso do tracking quem faz tracking de animais é rastrear, não é? O que tu fazes é com as pegadas e as coisas que encontras no território, tu consegues ver na tua cabeça o movimento daquele ser vivo a passar por ali.
E então imagina isso é o que nós estamos a querer fazer quando olhamos para a história de um sítio, é ver na nossa mente, na nossa imaginação, a evolução daquele sítio em movimento, tal como fazemos com uma pessoa. Eu sempre achei incrível que pessoas que às vezes encontramos passado 2 anos e parece que estão à espera de encontrar a mesma pessoa. Eu sempre que encontro alguém pergunto como é que tu estás, o que é que está a acontecer contigo na tua vida, para perceber onde é que a pessoa está, né, no movimento dela. E sofro um bocado interiormente com a falta de curiosidade dos outros, que as pessoas não fazem, muitas pessoas que eu conheço não fazem essa questão de como é que tu estás. Eu às vezes como vocês podem ver, tenho sempre coisas para contar, né? Estou sempre ansioso por partilhar e fico um bocado fechado, assim, triste, tipo, não perguntou como é que eu estou, tipo, parece que está à espera de encontrar a mesma pessoa e eu mudei ao fim de 2 anos, mudei imenso, não é? Sim. Essa ideia do tracking que tu trouxeste lembra-me um pouco a história dos aborígenes australianos e a forma como eles falam das songlines, né, das trilhas encantadas, né, e como o território é mapeado através desses locais por onde os antepassados passaram, e esses territórios eram cantados, ou seja, eram cantados de geração para geração, com informação de onde encontrar água, onde haveria perigo, onde encontrar comida. Então é tão bonita esta ideia do tracking que trazes e também a ideia de padrões, não é? Porque já muitas culturas mais antigas já tinham este olhar para a natureza e o mapeamento do percurso do homem nessa natureza como algo que é conhecimento, né? Como algo que é sabedoria. Há um livro fabuloso que eu vou aqui revelar em primeira mão que se chama Sand Talk e que fala precisamente sobre isso, que é uma comunicação dos aborígenes através de símbolos na areia. E também queria provocar o Nuno, porque ele falou já 2 vezes sobre o curso que esteve a fazer sobre a regeneração, sobre os mestres que esteve nesse curso. Se puderes partilhar também depois o link, ou nós depois partilhamos. Vou partilhar, alguém sim. Ficou curioso. Vou partilhar até porque o curso reabriu uma nova edição para a Europa e para Portugal. E, portanto, a edição, a parte residencial é em Portugal. Portanto, eu aconselho vivamente a fazer esse curso. Ele não é dos mais acessíveis financeiramente, mas é possível pedir uma bolsa. Então, quem tiver nos a ouvir, eu vou tentar. Isso depois, à live, sim. Vou fazê-lo. Sabes, deixa eu só contar uma coisa ao Gil, muito rápido, desculpa, eu não consigo, mas é incrível teres trazido as songlines, Virgílio, porque eu aprendi-as contigo e eu ano passado estive a dar alguns meses aulas aqui a alunos de uma escola em Faro do profissional, e lá está, são alunos fim de linha que são considerados sem capacidade para ir para o ensino superior e, portanto, condenados a uma vida de classe média baixa, ou se não pior. E eu fiz a primeira sessão com eles, foi pedir-lhes para eles, convidá-los a fazerem as songlines deles com o fio. E foi incrível, porque não foi uma sessão, quase todos chorámos, foi a primeira vez que estávamos juntos, eu era professor, e eu sofri isso com a cena dos outros professores não fazerem a mínima ideia quem estes alunos eram. E eu, com uma aula só, com esse exercício, consegui conhecer mais deles e ver a incrível riqueza que eles têm como pessoas, miúdos com uma resiliência tremenda face a uma adversidade grande na vida, desde muito cedo. E eu pensava, este pessoal está completamente cego, porque estes miúdos têm um potencial tremendo, o que eles já passaram e o que eles já ultrapassaram. E esta malta, o que acha é que eles estão no fim da linha e que já não há nada a fazer por eles, tipo a dizer, olha, vocês vão já trabalhar, nem deviam estar aqui na escola. E eu, estou arrepiado, Nuno, estou arrepiado. Olha, eu costumo dizer dessas crianças, desses jovens, é que se calhar ainda são os que estão vivos, não é? Porque ainda põem às vezes em causa pela sua forma, muitas vezes interpretada por um professor ou alguém como os rebeldes, mas se só levássemos essa pessoa rebelde que ainda está a dizer, eu se calhar quero mais do que isto, eu se calhar quero aprender de outra forma, eu se calhar quero me conhecer melhor. E fico triste quando observo ainda que a educação ainda não está a caminhar neste sentido que nós estamos aqui a trazer, não é? Porque é um sentido de conhecimento, de autoconhecimento, de relação, de cuidado, não é? E não competição, fazer, não é? Mais uma coisa que leva-nos para um lugar
desconectados do mundo, não é? Parece que só aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu preciso fazer individualmente é que é importante. Então, parece que perdemos aqui a parte da vida, não é? O fluxo da vida. Olha, isso liga muito bem com a pergunta da Ana Teresa, vê lá, esta questão da cooperação. Viva amigos, observo uma tendência para agrupamento das pessoas de acordo com a sua percepção, experiência e visão da existência humana e do planeta. Como aproximar os vários grupos para que haja cooperação em vez de ser salve-se quem puder? Isso é uma grande questão. Eu acho que uma das coisas fundamentais e que tem estado um bocadinho à margem da nossa conversa, mas de certa forma presente e que é bom eliminarmos, é esta ideia que não há nada na vida, nada na natureza que não sirva, que não seja relevante. Portanto, se nós começarmos a interiorizar isso cada vez mais, então nós começamos a percebermos que a riqueza, a textura da vida surge fruto destas dinâmicas do que nós chamamos de polarizações, sei lá, nós fizemos o trabalho, eu e o Alan, com os amigos da iniciativa Proteus, que trabalham muito a fenomenologia do Gotha aplicada no social, né? E uma das coisas que nós aprendemos é, por exemplo, a visão da cor, que a cor emerge do encontro da luz e da escuridão. Não é que, como o Newton dizia, que a escuridão é a ausência de luz. Não, a escuridão também é uma entidade e é o encontro das duas que faz emergir a cor. Então, a nossa vida é muito mais rica porque nós temos vida e morte que se estão constantemente a recriar, nós temos dor e sofrimento e alegria. Quanto mais nós tentamos viver no neutro, mais é quase como viveres no meio-dia constantemente, sabes? Aquele momento do dia em que não há luz, a luz é... que parece que é sem sabor, e tu notas a diferença da qualidade de ser quando estás a observar um pôr do sol ou um nascer do sol, onde há o maior contraste da luz e da escuridão, lá está, por isso é que há mais cor, do meio-dia. Então eu vejo isso para, por exemplo, agora temos o Covid. O Covid é um problema que temos que eliminar porque vem-nos afetar a vida, e não estamos a fazer um movimento que seria um movimento regenerativo, que é ouvir o vírus. O que é que o vírus, o que é que tu nos queres dizer? Porque o vírus está a querer comunicar algo. O vírus é uma parte da natureza a querer nos dizer algo aos seres humanos que nós precisamos de ouvir para mudarmos de facto o nosso rumo. E então é começar a ver o que nós temos em nós que não gostamos, o que temos os outros que não gostamos, é importante, faz parte. Como é que nós começamos a trabalhar com isso num lugar mais gerador e menos de excluir, não é? Que é a nossa tendência habitual. Isto não é desejável. E isso responde à Ana Teresa, que é nós queremos ter diálogos com toda a gente. Não quer dizer com isso que tu vais começar a andar com uma pedra no sapato só porque tens que habituar-te a andar com uma pedra no sapato. Ou seja, se estás numa equipa com pessoas que também não permitem fazer as coisas que gostavas de fazer, não faz sentido estás-te a obrigar a isso só porque tem que ser. Mas faz sentido haver sempre espaços de diálogo e de cocriação com outros lugares da sociedade que são muito diferentes de nós. Senão estamos a contribuir para o mundo... Tigrinha, podes não estar na internet, faz favor. Olha, queria trazer uma provocação ainda dentro do que disse a Ana Teresa, que é a importância do conflito, não é? Porque este encontro de pessoas que têm percepções diferentes potencialmente vai originar um conflito, uma tensão. E onde está a grande sabedoria da cooperação é o entender que esse conflito é necessário para abrir a nova possibilidade e que evitar as diferenças de opiniões, grupos com perspectivas diferentes, é perder a potencial de riqueza e criatividade. Então, a cooperação, ela não existe só no mundo de paz. Ela tem dentro dela o caos. Mas provavelmente as pessoas que estão dentro desse processo têm uma maior tolerância ao caos por entender o caos como o algo que está por revelar, o algo que está para emergir que eu ainda não sei. E esse olhar de curiosidade faz com que a cooperação funcione. Exige confiança em mim, mas confiança de que deste turbilhão de coisas que estão a acontecer vai emergir algo melhor. Como dizia o Scott Peck, né, é necessário um momento de caos, que é para depois haver o esvaziamento e para depois sermos uma comunidade. E esse processo não pode ser negado porque é
como funciona a vida, né? É um processo que necessita dessa atenção para depois, como se fosse um salto de trampolim, né? Para expandir para um outro nível. E eu sei que o Nuno anda a organizar aqui coisas à volta do conflito. Nós já estamos aqui muito fora do tempo, já passámos. Tu tens que voltar cá, mas diz-nos só muito rapidamente o que é isso que estás a fazer, que é para as pessoas irem lá e verem. Olha, por uma fruta de alguns acasos e também de algumas carolices minhas, envolvi-me no movimento de transição a nível mais global e a determinada altura fomos convidados a pensar em criar alguma oferta na área do conflito, porque é um dos temas que as pessoas nas iniciativas espalhadas por todo o mundo têm dificuldades de lidar. Por causa de uma coisa que já falámos, que é nós queremos evitar o sofrimento e a dor, e então tentamos evitar os conflitos a todo o custo, e depois quando eles emergem, já emergem com um nível de tensão tal que é muito difícil manter um lugar gerador. O que nós estamos a explorar, estamos a fazer uma cimeira online que começou a semana passada, são 5 semanas de exploração. Esta semana que estamos em semana 2, que é Falling Apart, tal como uma semente precisa de quebrar a sua casca protetora para dar nova vida, nós precisamos de quebrar algumas formas de pensar e de ser e de abordar os conflitos, para começarmos a olhar os conflitos como algo natural, algo que faz parte dos sistemas vivos, como tu disseste, e que nos estão a convidar a tomar atenção a alguma coisa. Alguma coisa precisa de ser cuidada, precisa de vir à consciência do coletivo, não é? Então começar a olhar o conflito nesse lugar, com curiosidade, sabendo que nenhum de nós vai nunca estar num lugar de cinturão negro de conflito, que uau, eu já consigo resolver tudo e mais alguma coisa. Nós vamos ter sempre conflitos e quanto mais próximos eles estiverem de nós, mais difícil é cuidarmos deles, mas temos que conseguir fazer isso coletivamente, porque o que nós temos no momento agora muito de encruzilhada do ser humano. E o caminho à frente, à medida que os sistemas que nós temos a funcionar vão começar a colapsar cada vez mais, nós ou somos capazes de segurar esse lugar de não saber muito bem como sair do sítio onde estamos, portanto há uma necessidade de não saber, de assumir que o que nós temos sabido até agora não é suficiente. Portanto, isso abre esse campo de curiosidade, mas pode abrir um campo também de ansiedade e de desconforto que pode nos levar a atitudes extremas de violência e de outras formas que não são geradoras e saudáveis. Então nós temos de ser capazes coletivamente segurar espaços onde assumimos de uma forma aberta que, olha, isto não está a funcionar, temos que fazer as coisas de outra forma e não sabemos bem, e ouvir, fazer essa escuta, tudo aquilo que nós estamos falando até agora, para conseguirmos estar melhor num espaço de algum caos, mas que não chegue ao caos total em que depois é muito difícil mantermos serenos e tranquilos, não é? O que tu queres é estar num espaço, e isso nas equipas vejo muito quando estás à procura de uma coisa inovadora e a tendência é para ir logo à resposta, não é? Queres chegar logo rápido, e então evitas esse espaço que nós chamamos de ground zone, né? Esse espaço em que tu estás ali a dançar entre o caos e a ordem e tu não sabes muito bem onde é que estás, mas consegue em conjunto passar por isso e esperar um bocadinho e não ir demasiado rápido ao pote, porque isso vai nos levar a um lugar familiar. Nós queremos, para irmos a um lugar novo, temos que estar mesmo esse espaço disruptivo, abertos para, o que é que está aqui a acontecer, o que é que está a emergir em mim, o que é que está a emergir nos outros, e é um espaço muito vivo, tem uma energia muito forte, e por isso pode também ser assustador, porque nós estamos habituados a coisas muito cuidadas, muito geridas. Agora estavas a entrar noutro lugar, que eu acho que vamos ter que trazer isto numa outra sessão, que é este lugar de abertura que falavas, não é? E para nós navegarmos esta complexidade agora, nós temos que assumir para nós próprios que já não somos capazes de gerir tanta coisa, se calhar temos que deixar coisas cair, etc. E isso é um lugar muito complicado porque estamos super habituados de uma educação que faz, não é? Mais uma tarefa, mais outra tarefa, mais outra tarefa. Então, ir para esse lugar de, eu não estou a conseguir, de vulnerabilidade, não é? Eu não estou a conseguir. E já não estou a conseguir fazer desta forma. Eu estou a sentir muito isso neste momento, e já não estou a conseguir fazer tanto que fazia antes. Parece que há alguma coisa de fora me está a chamar a dizer assim, larga a toalha, não consegues errar tudo, está tudo bem. Mas eu não quero entrar para esse caminho.
Gil, eu acho que já estamos aqui a esticar-nos um bocado. Estamos. Tem Nuno, perguntas tão boas. temos conscientes que há aqui várias outras perguntas, é verdade. E o que surge dizer é que quer dizer que há vontade e pessoas para continuarmos a conversar, e obrigado pelo vosso feedback fantástico que tem sido, e os comentários todos, etc. Virgílio, se calhar só ia mostrar aquilo que nós prometemos no início, que é... Pois foi, as pessoas que ficaram até ao fim. A primeira colheita de couve Vascas de Para. Vou fazer aqui uma partilha de ecrã, não vou falar propositadamente muito sobre isso, mas só vou passar lentamente. Se vocês depois quiserem, voltem à live e podem olhar com mais calma vocês de forma assíncrona, está bem? Então, só rapidamente vou aqui mostrar, espero que funcione aqui, esta imagem, onde vou passar lentamente, sem comentar mesmo, só mostrar aqui o que é que aconteceu graficamente. Vou passar lentamente, depois vocês com o vídeo podem fazer a pausa aonde quiserem e com calma podem conectar um pouco com aquilo que foi colhido com o último convidado. Também dizer que esta colheita foi feita pela Thaís Costa, que é a minha parceira, que se voluntariou para fazer isto muito rapidamente, e estamos a pensar também fazer o mesmo com esta conversa com o Nuno, fazer esta colheita e depois irmos mostrando. Eu vi montes de coisas comuns entre esta conversa e a conversa com o Vasco, a ressonância. Sim. E é isto um bocadinho que nós estávamos a querer colher, não é? O que é que seriam essas competências, estas coisas, estes padrões comuns que podem ajudar este líder regenerativo a situar-se e a entender que é uma vastidão de competências que ele tem que aprender e tem que desaprender também muitas delas, mas que podia ser assim uma espécie de mapa, de roteiro para que desse assim uma visão geral. Nuno, muito, muito, muito obrigado. De novo, espero que... Obrigado, foi um prazer. Obrigado por ter aqui connosco novamente. Olá, não podemos deixar o Nuno ir sem investigar qual é o superpoder do Nuno. Qual é o superpoder? E vocês, aqui também, quem nos ouve, coloquem também no chat qual é que acham que é o superpoder do Nuno. Depois de terem ouvido tudo o que ele falou... e também lembrar o que é que foi o superpoder do Vasco, lembras-te? Eram vários, não é? Era o brilho, poder... não é? Brilho, lembro como era brilho. Sim. Outro era coração, não é? Poder do coração. Lembro-me desses dois, pelo menos. Se tiverem a ouvir-nos e viram a mensagem, ponham aí também no chat se lembram de mais algum. Deixa-me conectar. O que é que, para mim, para o Nuno, um dos superpoderes que eu acho que ele tem é este lugar de pôr as pessoas em diálogo. Conectar, claramente. Dar perspectiva este big picture. Sim, eu estou também muito a ressoar com essa palavra da conexão, que eu acho que o que o Nuno nos trouxe aqui foi olhares a partir de um lugar já agora está-me a faltar a palavra, mas de um economista, de um antropólogo, de um professor, várias perspectivas, o que demonstra como tu navegas entre esses vários mundos e os conectas, tu não os separas, então já tens uma visão sistémica das várias coisas que tu fazes. Então eu vejo-te muito como um tecedor, né? O poder de tecer as coisas, de juntar e de criar um raciocínio que depois é fácil de um professor ou um líder corporativo te entender. Então eu acho que o teu poder é esse, é o poder de tecer conexões. Gratidão. Eu estava ali a ouvir alguns dos comentários no chat e a pensar, ainda bem que eu trouxe os meus amigos todos para dizerem coisas boas. Obrigado. Depois da live. Gratidão. Então, só para muito obrigado por toda a gente que contribuiu. Só para dizer que a nossa próxima convidada, ainda não sabemos quem é, mas vamos anunciar nos próximos dias. Podemos revelar que possivelmente vai ser uma mulher.
Tchan, 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 tchan. Ou então convidem o vírus. O vírus. Corona, né? Façam entrevista ao vírus. Sim, sim. Mas sim, à partida vamos trazer uma mulher, alguma líder inspiradora para conversarmos aqui sobre liderança no feminino ou pelo menos a energia do feminino, o que é que poderia ser isso. Se vocês que estão nos a ouvir também querem contribuir e têm assim alguma ideia, também estamos abertos a poder escutar isso e depois também conhecer outras pessoas que não sejam do nosso raio de pessoas que nós conhecemos. Estamos a querer também expandir isso. Então, a mim resta-me só partilhar com vocês, partilhem só aí no chat como é que estão a sair, digam só aí numa palavra como é que estão a sair, como é que estão a sentir neste momento e até uma próxima quinta, espero que seja a próxima quinta. Nunca sabemos. Nunca sabemos. É isto, comunicar isto nesse espaço. Nuno, gratidão imensa. Um grande abraço. Vá, venham cá visitar-me no verão, pá. Um abraço então. Cá vos espero, um abraço grande. Vou dar por terminado esta mais uma sessão. Muito obrigado.